Olá a todos, espero que estejam bem. Daqui fala o Abulai Almem-Dabo para o canal Acessibilidade para Todos. Hoje iremos fazer o resumo do que aconteceu na jornada 2 do Campeonato Português e dar destaque a alguns resultados do futebol europeu que aconteceram durante este fim de semana no Campeonato Inglês, no Campeonato Alemão e no Campeonato Espanhol. Começo por referir os resultados da jornada do Campeonato Português, que começou na sexta-feira às 8h15 com Estoril 0, Vitória de Guimarães 0, e que prosseguiu no sábado com uma vitória do Vizela bem perto do fim por 2-1 contra o Tondela, com um gol de Guilherme Catino, antigo jogador do Santa Clara e que já esteve apontado ao Benfica e ao Braga num dos mercados recentes. E no Estádio da Luz, às 18 horas, o Benfica ganhou por 2-0 ao Aroca com golos de Waldschmidt com assistência de Yaramchuk, e o segundo gol foi mesmo do ucraniano Roman Yaramchuk, que é mais fácil. E depois, às 8h30, jogaram Braga e Sporting no Estádio da Pedreira, com uma vitória do Sporting por 2-1, com golos de Giovanni Cabral e Pedro Gonçalves, e para o Braga marcaram Abel Ruiz. Sobre a vitória do Benfica, foi uma vitória justa, com muitas oportunidades de golo. Foi uma vitória até que peca por escasso, porque o Benfica teve imensas oportunidades e flagrantes para marcar. É verdade que teve a condicionante de ter um jogador expulso, um guarda-redes, ainda por cima, expulso na equipa do Aroca aos 9 minutos. Isso ajudou bastante ao Benfica, mas mesmo assim o Benfica não estava a conseguir concretizar as oportunidades que criava. Estava a desperdiçar muito, mas entretanto consegui desbloquear perto do intervalo. E mesmo na segunda parte continuava a desperdiçar bastantes oportunidades. Portanto, acho que o Benfica teve uma vitória que não se põe em questão, mas poderia ter sido uma vitória mais folgada, porque realmente houve esse desperdício muito grande de oportunidades. Sobre o Braga Sporting, foi um jogo assim um pouco... No início, na primeira parte, parecia um pouco incaracterístico, com as duas equipas a tentarem estudar-se como anularem uma à outra, mas de facto o Braga estava ligeiramente melhor, a meu ver. Mas só que o Sporting, com a estrelinha que tem, lá está, consegue marcar a qualquer momento, e depois, quando se põe a ganhar, é muito difícil contrariá-los, tal como foi na Supertaça, em boa verdade. Portanto, o Sporting acaba por ter uma vitória feliz, sobretudo também porque teve um expulso quando estava a ganhar 2-0. Na minha opinião, o Sporting nem merecia estar a ganhar 2-0. O resultado, se estivesse favorável ao Sporting, devia estar pela margem mínima. Mas, de facto, lá está, o Sporting teve eficácia, coisa que o Braga não teve. E mesmo com o jogador expulso, o Braga não teve, sim, grandes oportunidades. Mas lá marcou só aos 90 e tal minutos, portanto a vitória, o gol do Braga chegou tarde, portanto o Sporting acabou por ganhar e acabou por se colar ao Benfica com os mesmos 6 pontos na tabela classificativa. E prosseguimos no domingo com a vitória do Gil Vicente. Atenção ao Gil Vicente, que o Gil Vicente também está a fazer um grande campeonato, está a começar muito bem, aliás, não posso dizer que está a fazer um grande campeonato, porque ainda só estamos na jornada 2. Mas o Gil está a começar muito bem. E vai receber o Benfica no próximo sábado. Portanto, muito cuidado com este Gil, que o Gil pode ser uma das grandes surpresas neste campeonato. Foi ganhar ao terreno do Portimonense por 1-0 com um gol de Samuel Lino. Um jogo também um pouco incaracterístico, que só foi resolvido na segunda parte com um grande gol, diga-se de passagem, pelo que ouvi dizer. Agora passamos para o Famalicão-Porto, um jogo muito polémico, em que o Porto acaba por ter uma sorte, porque faz 2 golos na primeira parte, é verdade. Na primeira parte o Porto até joga bem, vamos lá ser sinceros. O Porto até joga bem, a meu ver, e consegue marcar 2 golos por intermédio de um jogador que já representou o Famalicão há 2 épocas atrás, o Tony Martínez, e depois vai ao intervalo a ganhar por 2-0.
Só que já nos minutos finais da primeira parte o Porto se desligou e o Famalicão estava a crescer no jogo. E depois, na segunda parte, acabou por marcar aos 57 minutos por intermédio de Richelli. Agora não sei se foi um jogador do Porto que desviou a bola para a sua própria baliza ou não. Mas, de facto, o Famalicão reduziu e incomodou muito o Porto. Até que, em tempo de compensação, o Famalicão conseguiu chegar ao empate por intermédio de Bruno Rodrigues, mas um golo que deixou Sérgio Conceição, treinador do Porto, muito irritado, porque de facto houve um jogador lateral esquerdo que entrou, o Zaidu, que entrou muito mal no jogo e o Sérgio Conceição estava muito furioso. E o treinador do Porto tem reclamado com o diretor desportivo do Porto que é preciso um lateral esquerdo. E de facto o Sérgio Conceição bem gesticulou para o Luís Gonçalves, que era o diretor desportivo do Porto, a justificar porquê de precisarem mais do lateral esquerdo para precaver este tipo de situações. De facto, o Porto ia apanhando um grande susto. Vá lá que o golo, vá lá. Eu preferia, sinceramente, que o Famalicão marcasse, mas pronto. Vá lá que o vídeo-árbitro anulou o golo ao Porto e o Porto acabou por segurar a vitória, porque foi um jogo muito, muito difícil para o Porto. E o Porto não ganhou para o susto. E depois, o jogo seguinte, o Santa Clara empatou a 2 com o Moreirense, num jogo também muito emotivo, em que o Santa Clara, na primeira parte, não consegue marcar e nem o Moreirense também. Acabam os dois por empatar a 0 na primeira parte, mas depois o Santa Clara marca e aparentemente o Santa Clara estava por cima no jogo, mas com a expulsão, ainda por cima, com a expulsão para o lado do Moreirense de Rodrigo Conceição, que é filho de Conceição, porque deve ter exaltado com o árbitro, levou um cartão vermelho direto, e o Santa Clara estava com mais um jogador em campo, mas isso não se viu muito bem porque os minutos finais foram muito empolgantes, com o Santa Clara, a meu ver, a desligar-se, porque uma equipa que está a ganhar e que está com mais um jogador sobre relevado não se pode desconcentrar, e o Santa Clara deixou-se empatar em primeira instância num penalti que me parecia desnecessário. Estávamos em tempo de compensação, o Santa Clara só tinha era que defender o resultado, pá. E o Santa Clara cometeu um penalti que ia deitou tudo a perder, acabou por deitar tudo a perder. Mesmo que depois o Santa Clara acabou por também ter beneficiado de um penalti que fez o 2-1. Já agora quem fez os 2 golos do Santa Clara, um jogador que está de pé muito quente, que é o Carlos Júnior, deverá sair ou neste mercado ou no mercado de inverno, em janeiro. Mas de facto está de pé muito quente, já marcou na Conference League uns 2 ou 3 golos e agora já marcou 2 para o campeonato. Portanto é um jogador a ter em conta no nosso campeonato este ano. E o Moreirense marcaram Ian Mateus, creio eu, e o outro golo foi de livre já no último lance da partida. Não sei quem marcou lá do Moreirense, mas realmente a partida acabou emotiva, é preciso dizê-lo. Foi um jogo muito bom, muito competitivo e terminou 2-2. De referir que este campeonato vai ser um campeonato muito competitivo, porque não há muitos empates, as equipas ganham mais vezes, não há muitos jogos sem golos. O único jogo que não teve golos até hoje foi o Estoril Guimarães nesta jornada. Bom, mas são apenas estatísticas que deixamos para outras alturas. Continuamos com a vitória do Boa Vista, que aconteceu ontem por 3-0 no estádio do Bessa, com golos de Youssoufa e Javi Garcia, que passou no Benfica, e o De Santis, que é um jogador venezuelano. O terceiro gol inicialmente foi invalidado, mas depois viram nas linhas que o jogador não estava adiantado e o gol foi validado. Foi uma vitória muito boa do Boa Vista e, sobretudo, reagir àquilo que foi a derrota do Boa Vista com o Gil Vicente na semana passada por 3-0.
O Boa Vista ganhou pelo mesmo resultado ao Passos Ferreira por 3-0, uma vitória sempre muito interessante. Os primeiros 3 pontos do Boa Vista em casa, e certamente o treinador estará satisfeito com o resultado. Eu ouvi o treinador a referir que, sinceramente, os jogadores só mudaram o planeamento do jogo, mas que não evoluíram nada em relação ao último jogo. Foi o que eu percebi do treinador do Boa Vista. Mas continuando, por fim, temos a vitória do do Marítimo, na casa do, sim, Belenenses, SAD, mas foi em casa emprestada. O jogo não se realizou no Jamor, realizou-se em Leiria, porque o estádio do Jamor está em obras, e foi um jogo que teve mesmo muito poucos adeptos, foi umas dezenas de adeptos. Portanto, o estádio estava praticamente vazio, como era em Leiria, portanto não havia espaço para haver muitos adeptos. Mas pronto, contudo o Marítimo conseguiu ganhar por 2-1, com os primeiros 15 minutos do Marítimo a serem muito bons, porque não estava à espera de ver o Marítimo a marcar 2 golos em 15 minutos, realmente. Uma equipa que o ano passado teve quase a descer de divisão, teve durante algum tempo no último lugar do campeonato, e que depois lá acabou em 12º, 13º, 14º, por aí, mais ou menos, e de facto perdeu com o Braga, é verdade, mas depois consegue ganhar como condição de visitante a um adversário direto. É sempre um resultado muito bom, porque ajuda o Marítimo a pontuar o maior número de pontos possível para conseguir aquilo que é o objetivo, que é a manutenção. No caso do Belenenses terá muito trabalho, porque reparemos que o Belenenses jogou no Dragão, perdeu por 2-0, perdeu este jogo com o Marítimo, que na minha opinião não devia perder, devia ganhar até para ter vantagem sobre o seu rival direto, e até porque na próxima jornada, atenção, o Belenenses Chade vai a Alvalade jogar com o Sporting. Já estamos a ver o que é que vai acontecer, né? Não é preciso dizer mais nada. Pronto, estes foram os resultados da jornada 2 do Campeonato Português. Agora vamos dar aqui alguns destaques. Vamos ver se eu tenho tempo de falar todos os resultados das ligas mais importantes que começaram hoje. Por exemplo, dar destaque na Liga Inglesa, que o Tottenham ganhou ao Manchester City por 1-0 com um golo de com um golo de Heung-min Son. O Harry Kane, precisamente, não jogou. Foi escondido pelo treinador do Spurs, pelo Nuno Espírito Santo. É uma espécie de justiça divina, já que o Manchester City, precisamente, é o clube que o quer contratar, e com um valor muito, muito, muito alto, né? E, de facto, e não foi só este resultado na jornada inglesa. Isto foi o principal resultado da jornada inglesa, porque foi um jogo grande, um jogo entre duas das equipas que terminaram nos primeiros 6 lugares da época passada, nos primeiros 7, o Tottenham acho que ficou em 7º, mas vamos continuar com os resultados da Liga Inglesa. Também tivemos uma surpresa do Brentford, que ganhou ao Arsenal por 2-0 na sexta-feira. Realmente uma equipa que subiu de divisão a época passada, e contra uma equipa que luta pelas competições europeias, que luta para qualificar-se para as competições europeias em Inglaterra, e realmente o Brentford chegou, viu e venceu. Portanto, foi uma pequena surpresa, mas como estamos no início da época, também é normal, estas surpresas às vezes acontecem. Depois também tivemos a vitória do Watford sobre o Aston Villa por 3-2, com o Watford a ganhar 3-0, e depois a partir do momento em que o Watford está a ganhar 3-0, depois o Watford também adormece um pouco e deixa o Aston Villa crescer no jogo. Também tivemos uma vitória do Brighton por 2-1, onde o Brighton está a grande tempo da partida a perder com o Burnley, e de repente também dá a volta. Tivemos a vitória do Chelsea 3-0 com o Crystal Palace.
E também tivemos a vitória do Manchester United por 5-1 contra o Leeds United, com um hat-trick de Bruno Fernandes. Pois é, o que dizer do hat-trick de Bruno Fernandes? O jogador português começa on fire esta época. Portanto, vamos também ter cuidado com o United, que eu acho que o United é candidato aos primeiros 4 lugares da tabela classificativa do campeonato inglês, como foi o ano passado e como conseguiu ficar o ano passado. Portanto, e não sei se vai lutar pelo título, United, atenção, hein? Portanto, o United começa muito bem esta época. E do campeonato inglês também tivemos a vitória do West Ham sobre o Newcastle United, também foi uma partida eletrizante, já que o Newcastle o West Ham o ano passado fez um campeonato muito excelente, ganhou quase a todas as equipas e defrontou uma das equipas que não conseguiu ganhar. De resto, o Newcastle, o ano passado, das 2 vezes que defrontou o West Ham, conseguiu ganhar 2 vezes. Portanto, foi uma espécie de ajuste de contas por parte dos ingleses. E pronto, é só no parte do campeonato inglês. Também no campeonato alemão tivemos o empate a 1, uma escorregadela, portanto, do Bayern Munique na casa do Borussia de Mönchengladbach, onde o Bayern empatou a 1 bola. Tivemos uma vitória gorda do Borussia Dortmund sobre o Eintracht Frankfurt, acho eu, que o Borussia Dortmund ganhou uns 5-2 ou um 4-2. Também tivemos alguns resultados. O Mainz, por exemplo, ganhou ao RB Leipzig por 1-0. Foi uma das grandes surpresas, a par se calhar o Borussia de Mönchengladbach e o Bayern Munique não foi assim tão surpresa, porque isto não é de agora. O Borussia de Mönchengladbach está habituado a pontuar com o Bayern Munique. Já o ano passado ganhou 3-2 ao Bayern em casa. Há 2 épocas também ganhou o Bayern em casa 2-1. Só que o Bayern, claro, depois acaba por ganhar os jogos quando os recebe em casa de volta. E também tivemos uma vitória do Colónia por 3-1 sobre o Hertha de Berlim. E os outros resultados da Liga Alemã, por acaso não me lembro. Mas pronto, estes são os resultados com maior destaque no campeonato alemão. Agora vamos passar para a La Liga, onde tivemos uma vitória do Real Madrid por 4-1 sobre o Alavés. Uma vitória tranquila do Real Madrid. Não sei bem quem marcou os golos. E depois também tivemos uma vitória do Barcelona por 4-2 sobre o... Tivemos uma vitória do Barcelona por 4-2 e pelos vistos, o Barcelona não acusou para já a saída de Lionel Messi. Foi de resto, o primeiro jogo que o Barcelona jogou sem o astro argentino no 11 inicial. E depois também tivemos uma vitória do Atlético de Madrid por 2-1 no terreno de Celta de Vigo, um terreno muito, muito complicado. Portanto, eu acho que até foi uma boa vitória do Atlético de Madrid, do ponto de vista resultativo. E pronto, também tivemos o Sevilha a ganhar 3-0 ao Rayo Vallecano. E estes são os jogos com maiores destaques. Penso que os outros... Eu não me lembro muito bem os resultados dos outros jogos, mas foi os jogos das 4 principais equipas. Também tivemos o Villarreal a empatar a 0 com o Granada e o Elche também a empatar a 0 com... Acho que a Real... Não é Real Sociedade. Não me lembro quem é que o Elche empatou. Mas pronto. Dizer que o Sevilha este ano parece-me que pode ser uma grande equipa no Campeonato Espanhol, pode estar aí à espreita dos 3 principais candidatos ao título. Eu penso que o vencedor vai ser um dos 3, na minha opinião. Eu acho que o Sevilha é como se fosse o Braga cá em Portugal, está sempre à espreita no campeonato. Mas eu acho que o Sevilha vai acabar por ficar em 4º lugar. O Atlético de Madrid, o Barcelona e o Real Madrid vão ficar nas 3 primeiras posições, na minha opinião. Mas logo veremos o que é que se poderá passar e vamos lá ver se o Villarreal é capaz de se qualificar outra vez para as competições europeias e o que é que a Real Sociedade também vai fazer, o que é que o Betis também, o que é que o Betis será capaz de fazer. Vamos ter atenção a tudo isso. E pronto, é tudo.
Espero bem que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, subscrevam o canal, deem um like e até à próxima.